Oi, 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 bom dia, tudo bem, gente? Como vocês estão? Vamos procurar um filtro que ajude aqui, deixar a gente melhorzinha. Aqui. Bom, hoje o tema da live, né? Não entristeçam o Espírito Santo, né? Então hoje a gente vai falar dessa passagem. E aí nessa passagem a gente vai poder entender algumas das coisas que magoam o Espírito Santo, né? Que entristece o Espírito Santo. Então, antes de começar, eu vou fazer uma breve oração pra gente ter o direcionamento de Deus, né? Então, se você puder, eu convido você a fechar os seus olhos e orar junto comigo, tá bom? Ó Senhor Jesus, muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado por este momento. Que o Senhor abençoe, que o Senhor nos revele, através da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, aquilo que o Senhor quer que nós tenhamos entendimento. Em nome de Jesus, eu entrego este momento, eu entrego cada vida, Pai, que estará aqui conosco hoje, seja após salva live, seja depois de salva live, mas que o Senhor cuide, Pai, do coração de cada uma dessas pessoas que são teus filhinhos e que o Senhor supra, Pai, toda a necessidade do coração deles e que a cada dia eles possam estar mais próximos de Ti, procurá-lo para entender melhor de Ti, Senhor. Então que o Senhor os abençoe, os livre de todo mal, proteja essa live contra todo mal e que nós possamos ter um momento abençoado em Teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, Bárbara, tudo bem? Bom, acabei de fazer uma oração, né, entregando a nossa live de hoje e a gente vai conversar então sobre o que entristece o coração, né, de Deus, né, o que entristece o Espírito Santo. Então tá bom, amém. Então, a gente vai ler, se você tem uma Bíblia em casa, pega ela, eu posso esperar um pouquinho, e abre lá em Efésios 4, que é o Novo Testamento. Então, Efésios, ele vai estar depois de Romanos, depois de Lucas, depois de Atos, ele vai estar lá pro final, e depois do livro de Gálatas vem Efésios. Então, Efésios fica antes de Hebreus, antes de Timóteo. Aí é o capítulo 4. O capítulo é o número grandão. E aí dentro do que está dentro do capítulo 4 nós temos os versículos. E os versículos, eles são numerinhos pequenos. Então, a gente tem aqui que a gente vai ler o capítulo 4, versículos de 25 a 30, do livro de Efésios. Bom dia, Fabiana. Tudo bem? Bom, então que a gente possa ter esse momento com Deus e que Ele fale aos nossos corações. E antes disso, eu só vou ligar o ventilador, porque tá calor. Então tá, gente, desculpa a pausa. Bom, então tá. Então eu vou começar a ler. Acho que já deu... então tá bom, amém. Eu acho que já deu tempo da gente abrir a Bíblia, lá em Efésios 4, versículos de 25 a 30. Então diz assim: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha,
pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Amém? Então, esses versículos, do 25 ao 30, ele fala coisas que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte de nós, como seres humanos. Então, aqui no 25 ele fala: portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos partes do mesmo corpo. Então, a mentira, às vezes, a gente acaba falando alguns tipos de mentira que a gente nem percebe. Às vezes, não precisa ser aquela mentira: oi, Rafa, bom dia. Não precisa ser aquela mentira em que a gente fala coisas super mentirosas, vamos dizer assim, grandiosas. Não, uma simples mentira para não chatear alguém, sabe? A pessoa te convida para fazer alguma coisa, por exemplo, e você dá uma desculpa. Na verdade, não é uma desculpa. A desculpa é um outro nome para mentira, nesse contexto. Então, na verdade, a gente tem que tomar cuidado, porque como pode, e fala assim, somos partes do mesmo corpo. Então, é como se você estivesse mentindo para você mesmo, porque você pertence ao mesmo corpo que essa pessoa. E quando fala sobre corpo, aqui ele está referenciando a igreja, Nós somos a igreja de Deus. Nós fazemos parte do corpo da igreja. E cada membro desse corpo tem uma função, assim como os seus braços, seus dedos, a sua cabeça, seu ouvido, a sua boca. Todos os membros, todas as partes do seu corpo colaboram para que você seja único, E isso é o corpo. Então, se você mente para o seu próximo, você está mentindo para si mesmo de alguma maneira. Então, pequenas desculpas que a gente acaba dando para justificar alguma coisa que a gente não quer falar para a pessoa, acaba sendo um tipo de mentira. Então, que a gente possa vigiar e entender que isso é ruim, Não precisa ser só aquelas super mentiras que a pessoa inventa uma história mirabolante. Não, uma simples mentirinha, uma simples desculpinha. Ah, vem aqui hoje. Ah, eu não posso porque eu tenho que ir no médico. Mas não, você vai ficar na sua casa, então você não tem que ir no médico. Se você não tem que ir no médico, você vai ficar na sua casa, você está mentindo. Converse com a pessoa, explique o porquê você não vai, e tá tudo bem, Ah, ela vai chatear, não importa. Se você mentir, você vai chatear o Espírito Santo, Além de mentir pra você mesmo e mentir pra outra pessoa, você vai estar chateando 3 pessoas ao mesmo tempo. Então, que a gente possa controlar. E aí, continua falando: acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidade para o diabo. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Deus já sabe que a gente vai se irar. O próprio Deus se ira, Lá no Velho Testamento tem vários relatos falando sobre a ira de Deus, Então, a gente se ira, mas é a ira de Deus. A nossa ira não é a ira de Deus. E às vezes a gente tem a ira de Deus. Em todas elas, se acalmem, porque isso é uma porta de entrada para você mudar o clima da sua casa, para você mudar o clima da onde você trabalha, para você mudar o clima do seu corpo. E como Deus sabe que a gente vai se irar, Ele não fala não se ire nunca, Ele fala acalmem a ira antes que o sol se ponha. Então não vai dormir irado, não vai dormir brigado, não vai dormir com aquele peso, não vai dormir, não vai se deitar na sua cama antes de acertar essa ira, antes de acalmar essa ira,
E muitas vezes, para a gente poder acalmar a ira, a gente precisa abrir mão de nós. A gente precisa estar nos colocando para trás. E dói, né? A gente precisa renunciar a gente mesmo, porque muitas vezes a nossa ira, ela vem através de argumentos que são plausíveis, são argumentos que fazem sentido e que você não tá errado, mas a partir do momento que você se ira, você já se tornou errado, né? Então, quando a gente se ira e a gente fica incontrolável com alguma situação, antes de irar, a gente precisa orar e entregar para Deus aquela situação e falar: Pai, isso não tá certo, eu vejo com os meus olhos que isso não está certo, então que o Senhor faça a correção, que o Senhor mostre a direção para essa pessoa, que não seja eu, e que se for eu, seja através das suas palavras e não das minhas, porque normalmente as nossas palavras ofendem e elas machucam, porque a ira toma conta, e quando a ira toma conta, é o maligno soprando no nosso ouvido e fazendo com que a gente machuque o próximo, e isso não é legal, né? Isso não é legal, a gente se irar contra o próximo. Então que a gente possa tomar cuidado, porque a ira, ela é sempre uma porta de entrada muito comum, que a gente também acaba nem percebendo, porque a gente tá no nosso direito. Então, se eu tô no meu direito, eu tô certa, e se eu tô certa, eu tenho o direito de ficar irada. Mas não. Então, gente, por favor, Daniele também, por favor, acalme sua ira. É muito difícil controlar a ira. Eu sou uma pessoa que se ira com facilidade, mas Deus tem me mostrado que não, fica quieta. E Ele me fala muito isso, fica quieta. E é difícil a gente ficar quieta, mas a gente tem que obedecer. E depois que a gente fica quieta, a gente agradece a Deus por ter ficado quieta e ter ouvido a voz de Deus. Tá certo? Então que a gente controle a ira e se acalme antes que o dia acabe. Aí no 28 fala: quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Esse ladrão não é só o ladrão que rouba objetos, né? Você pode ser ladrão da paz de alguém. Você pode ser ladrão da plenitude de alguém. Você pode ser ladrão da paz de espírito de alguém, que pode ser tirado através da ira, por exemplo. Então, quem é ladrão, pare de roubar, pare de roubar o seu próximo. Pare de provocá-lo. Pare de atormentá-lo. Pare de ser usado pelo maligno para atrapalhar a vida do outro. Então, muitas vezes esse pare de roubar, né? Quem é ladrão, a gente só pensa no ladrão que a gente conhece, assim, no dia a dia, né? Deixa eu silenciar meu celular aqui. Que é aquele ladrão que rouba objeto, que invade a sua casa. Mas existe o ladrão do mundo espiritual, que ele invade a sua casa, ele rouba a sua paz. Oi, Luísa, que bonitinha. Recebi um oi, gente. Então, esse é o ladrão que vai te atormentar e que você vai dar abertura para ele. Então, que a gente pare de ser ladrão da vida dos outros, que a gente pare de julgar os outros, que a gente faça aquilo que Jesus faria, que é muito difícil, mas Ele orou um dia por nós. Um dia eu vou trazer essa oração aqui pra gente ler junto. E Ele orou para que nós fôssemos semelhante a Ele. Então, que sejamos, porque é um desejo de Jesus. Se é um desejo de Jesus, é um desejo de Deus. Então, que a gente pare de ser pedra de tropeço para as outras pessoas. E em vez disso, que a gente possa ajudar, que a gente use a nossa boca, as nossas mãos, as nossas atitudes, o nosso conhecimento, a nossa ousadia, né? Para falar com os outros e poder direcionar os outros para um caminho, né? O caminho verdadeiro. Então, no 29 continua assim: evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem, né?
Então, é aquele negócio do linguajar também, que a gente use a boca para falar. A nossa boca, ela é muito poderosa. Quando nós falamos, nós profetizamos. O que é profetizar? É você trazer uma revelação de algo que ainda não aconteceu. Então, se você usa sua boca para amaldiçoar a sua vida, como por exemplo, eu não sou capaz, isso é muito difícil para mim, acho que eu não posso, isso você está profetizando na sua vida. Mas quando você tem conhecimento de que a sua boca ela é ferramenta para falar coisas proféticas, então que a gente fale coisas boas. Então sim, se você fala que você não é capaz, é porque você é capaz. Se você acha que você tem medo, é porque você é corajoso ou corajosa. Se você acha que você não pode, é porque você pode. Então que a nossa boca seja ferramenta para coisas boas e úteis, para que os outros escutem também na nossa boca palavras de bênção, palavras de alegria, palavras que vão trazer ânimo e não desespero e não desânimo. Então que a gente não seja esse tipo de ladrão, né? Nenhum tipo de ladrão, mas que a gente seja aquele que acrescenta, aquele que doa, aquele que faz a diferença na vida do próximo, para que a gente dê ânimo àqueles que ouvirem, porque muitas vezes aquilo que a gente poderia falar de positivo pode mudar a vida de uma pessoa, porque você pode ser usado por Deus para falar com aquela pessoa. Às vezes aquela palavra que você sentiu de falar, mas não falou porque achou que era estranho falar aquilo para aquela pessoa, e é uma coisa boa, né? Às vezes não, mas se você sente que é uma coisa que a pessoa ela precisa ouvir, desde que vá agregar valor na vida dela, não seja ofensiva, não traga desânimo, e é alguma coisa que Deus colocou no seu coração, então que a gente seja ferramenta, né? Através da nossa boca para a obra de Deus. E às vezes você pode mudar a vida de uma pessoa por completo, através da obediência. E quem vai te dar o discernimento é Deus. E como você vai ter discernimento? Lendo a Bíblia, né? Um dia desses eu pedi em oração, na célula que eu participo, discernimento. Porque é difícil a gente reconhecer a voz de Deus junto com as nossas vozes, as nossas emoções, né? E eu pedi discernimento. E aí na madrugada do dia seguinte eu tava lendo a Bíblia e aí apareceu como é ter discernimento. E aí falava na palavra que o discernimento vem através da palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o quê? É a Bíblia. Então a gente adquire discernimento em distinguir quando é Deus falando ou não, conhecendo a Deus, conhecendo a sua voz, que é através da Bíblia, através da oração, né? Isso a gente conversou lá na live anterior, se você não viu, tá salva, que é a live sobre a intimidade com Deus. Então, através da intimidade com Deus é que você vai ter o discernimento de escutar, interpretar e distinguir a voz dele, né? E então, continuando, e o último versículo fala assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Então, o Espírito Santo de Deus é o selo que Deus colocou para nos distinguir, né? Para nos, no momento em que Ele for nos resgatar, saber que nós somos a propriedade dele. Porque quando você tem Deus, você resplandece Deus. Você é diferente. Então, que a gente possa nos controlar para que a gente seja controlado por Deus e que a gente possa exercer isto que a palavra disse, que é não se irar, que é não ser ladrão, né? Que é tomar cuidado com o linguajar, falar aquilo que edifica, né? Se não edifica, fica quieto, porque muitas vezes você só vai atrapalhar. Então, que a gente possa obedecer, não entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é o próprio Deus, né? Então, depois a gente pode fazer uma live só sobre isso, se vocês quiserem, que é, né, quem é o Espírito Santo?
né? E o Espírito Santo, ele habita em nós. O Espírito Santo, ele é Deus, assim como Jesus é Deus. São vários canais que Deus usa para chegar até nós, né? Então, que a gente possa ser obediente e respeitar a voz de Deus e não entristecer o coração de Deus, que não tem coisa mais triste. E a gente faz isso com muita frequência, porque a gente, né, a gente peca frequentemente. Mas a partir do momento em que a gente começa a ter o conhecimento e o discernimento do que é bom e do que é ruim, os pequenos detalhes na nossa vida que a gente às vezes faz e nem percebe, isso pode sim entristecer a voz do Senhor, né, do Espírito Santo. Então que a gente possa ser obediente, e eu acredito que é isso que Deus colocou no meu coração pra gente conversar hoje. E só queria terminar de ler o 31, que fala assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Aí o 32: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Né? Só para finalizar, eu falei até o 30, mas 31 e 32 eles completam tudo que Deus quer que a gente não tenha, que a gente não seja amargo, que a gente não tenha raiva, que a gente não tenha ira, que a gente não fale palavras ásperas e de calúnia e todo tipo de maldade, que a gente seja lavado pela água do Espírito Santo, que a gente possa ser refinado, assim como a prata e o ouro é refinado, que a gente possa ser colocado em um banho e esfregado por Deus para retirar tudo isso que está impregnado no nosso ser, porque é o pecado, e o pecado está na gente, mas a partir do momento que Deus habita em nós, o pecado, ele se apaga, porque Deus é muito maior do que o pecado. Então, que a gente tenha esse conhecimento, e que nós sejamos bondosos, e que tenhamos compaixão um com os outros, sem julgar, e perdoando o próximo e perdoando a si mesmo. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que entristece o coração de Deus, a gente se culpa, a gente se julga, a gente se maltrata. Mas Deus habita em você. Então, se você está se maltratando, você está maltratando a Deus, né? Então, cuidado. Fiquem atentos, né? Não falo só para vocês, eu falo para mim também. É uma luta diária, é uma coisa que a gente dorme e acorda no dia seguinte e reseta. Muda um planejamento seu do dia, você já muda o seu humor, você já dá voz àquilo que o ladrão está soprando no seu ouvido. E aí você muda o ambiente da sua casa, fica um clima pesado, chato, um dia que era para ser feliz, alegre, que foi um dia que Deus preparou para você viver, é um dia pesado, sendo que você só ficou gotejando na cabeça do outro. Talvez de falar assim, ok, eu estou certa, mas, Senhor, mostre para ele que não seja a minha boca. E aí, quando a ira se apagar, se Deus falar, converse, você vai conversar sem acusar, sem palavras ásperas, e vai deixar Deus te usar. Amém? Então, eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa que quiserem complementar aqui, podem falar. Se não, a gente já pode encerrar. Eu vou esperar uns minutinhos pra ver se alguém... Um minutinho não, vai. Alguns segundos. Se você tiver alguma coisa pra falar, pode ficar à vontade. Se não quiser falar agora e quiser falar depois pra mim, se Deus pediu pra você falar, pode falar, tá bom? Bom, então... Amém. Amém. Então agora eu vou orar encerrando, tá bom? Se você puder, feche seus olhos. Se não puder, não tem problema. Fique em espírito comigo pra gente orar e entregar o nosso dia, entregar esse momento, para que a gente possa, né, fazer aquilo que Deus se alegra. Então, ó Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta manhã, por este momento, esses minutos que foram abençoados e que o Senhor falou conosco. Eu peço para que o Senhor a cada dia nos molde, tire, Pai, aquilo que não alegra o seu coração
e que a gente possa apenas alegrar ao Espírito Santo. Que não seja as nossas vontades, que não seja a nossa boca, porque nós sabemos que nós somos ásperos, nós somos duros de coração, mas todos nós, Pai, queremos um coração de carne, que o Senhor tire nosso coração de pedra, que o Senhor nos dê um coração de carne, cheio de amor, compaixão, alegria, que o Senhor tire tudo aquilo, Pai, que o maligno sopra aos nossos ouvidos e diz que não somos capazes, que não podemos, que o Senhor nos revista com a tua armadura, Pai. E que todos esses ensinamentos que o Senhor falou através da tua palavra hoje, nós possamos aplicar no nosso dia a dia. E quando vier a ira, que o Espírito Santo de Deus nos mostre que a ira não é de Deus. E que a gente tenha controle, que o Senhor nos dê autocontrole, para que possamos, Pai, fazer a tua vontade, fazer aquilo que está dentro do seu coração, Pai. Entregamos esta manhã, entregamos esta oração, entregamos a vida de todos que estão aqui conosco hoje, também aqueles que vão assistir depois, que o Senhor traga a renovação espiritual, a renovação da mente, a renovação do corpo, Pai. Que o Senhor nos preencha completamente e que nós possamos transbordar o Teu nome, Pai, e falar de Ti para quem o Senhor nos pedir. Em nome de Jesus, nós entregamos com o mais belo aroma, Pai, esta oração. Que o Senhor esteja presente no nosso dia a dia e nós consagramos o nosso dia em Teu nome. O dia da nossa família, de todos os nossos amados, também consagramos em Teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tá, eu vou deixar ela salva. Se eu não deixar ela salva é porque deu algum erro, mas eu acredito que não vai acontecer nenhum erro, tá bom? E eu só queria encerrar com uma passagem que Deus colocou pra mim antes de iniciar a live. Eu tava pra iniciar a live e aí eu fui correndo abrir a Bíblia e marcar. Que tá lá em Salmos 139. Salmos fica no Velho Testamento, 139 é o capítulo, número grandão. E o versículo vai do 23 ao 24, que são os números pequenininhos. Que fala assim: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Amém? Que a gente possa sempre pedir para Deus nos examinar, para sempre que possível a gente reconheça, para que a gente sempre reconheça aquilo que não agrada o coração do Senhor. E muito provavelmente a gente será limpado e lapidado e pode ser que doa, mas logo depois da limpeza vai valer a pena. É igual quando a gente limpa a casa e aí a gente fica, né, nossa, tenho que fazer faxina, e que ruim. Mas você vai lá, limpa, você desarruma tudo, você tira tudo do lugar porque você tem que limpar. Então você tem que ver coisa por coisa, tirar pó do móvel. Isso demora, né? Tal. Depois disso você vai ver o que presta, o que não presta. Nossa, isso daqui faz muito tempo que eu não uso, eu vou doar. Ah, isso daqui tá muito tempo aqui, né? Já tá muito velho, não dá nem pra doar, eu vou jogar fora. E aí você faz uma limpeza. Depois que você limpou, o que você vai fazer? Você vai colocar as coisas no lugar. Aí você vai guardar. Você vai colocando e vai ficando arrumadinho, vai ficando bonito de ver, vai ficando prazeroso. E aí quando você termina no final do dia, você tá cansada ou cansado. Mas aí você cheira a sua casa e tá aquele cheiro de limpeza, aquele cheiro de produto cheirosinho. Os móveis não estão com pó, o chão não tá grudando nada no pé e tá gostoso de pisar, tá gostoso de ficar. Então é isso, Deus ele quer uma casa limpa, né? Então ele vai nos sondar, ele vai provar o nosso coração, ele vai nos mostrar, ele vai nos lapidar, ele vai nos queimar, vai nos esfregar e vai ficar tudo limpo. E aí depois vai ser uma casa deliciosa de se habitar, porque Deus não merece viver numa casa suja. Então é isso. E aí nesse processo a gente vai caminhando no caminho de Deus, que é eterno. E aí a gente vai vivendo segundo a vontade dele, que muitas vezes não é fácil, e às vezes é fácil, e aí é uma estrada, com curvas, descidas, subidas, momentos que são fáceis, momentos que são difíceis, mas tudo, se a gente estiver sob a direção de Deus, sob debaixo dos braços de Deus,
vai ser tranquilo porque a gente sabe que Ele tá cuidando de tudo e que nada é por acaso, né? Então é isso. Fiquem com Deus. Que o dia de vocês seja abençoado e que a gente possa resplandecer a luz do Senhor na vida de outras pessoas, essas pessoas que você vai encontrar hoje. Amém? Fiquem com Deus, um beijo e eu vou deixar a live salva, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Beijo. Tchau.